E aí, Tim, nesse vídeo a gente vai falar sobre o SSVC. O SSVC categoriza vulnerabilidades de acordo com o ponto de vista de cada instituição. O stakeholder aqui é uma parte interessada. Nesses vídeos a gente está chamando de instituição. Então, o SSVC, ele considera o contexto dos dispositivos vulneráveis, considera a vulnerabilidade e o contexto do dispositivo dentro da instituição. O que o dispositivo faz, o que a instituição faz e quão grave, quão impactante é aquela vulnerabilidade. O SSVC ele é calculado manualmente pelo analista para cada par dispositivo vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade no servidor rodando aplicações críticas vai ser muito mais impactante do que a mesma vulnerabilidade numa estação de trabalho. O SSVC visa orientar equipes de segurança para priorizar vulnerabilidades, para ajudá-las a decidir quais vulnerabilidades precisam ser tratadas imediatamente e as vulnerabilidades que a gente pode postergar e tratar posteriormente. O SSVC é determinado por uma árvore de decisão. Então, dado um dispositivo e uma vulnerabilidade, a gente segue os níveis da árvore para chegar, ao final, a uma recomendação de como a vulnerabilidade deve ser tratada. Então, vamos passar nos níveis da árvore aqui para a gente entender esse processo. No primeiro nível da árvore, a gente vai avaliar a exploração, a explorabilidade daquela vulnerabilidade. Existe um exploit, então dependendo a gente desconhece a existência de um exploit, ou dependendo a gente sabe que existem provas de conceito, ou dependendo é uma vulnerabilidade que está sendo ativamente explorada. Então aqui está um pouco relacionado ao EPSS. O segundo nível aqui é o nível de automação que é possível na exploração daquela vulnerabilidade. Se a exploração de uma vulnerabilidade pode ser automatizada, não envolve a ação do agente malicioso, você consegue disparar ataques contra uma quantidade enorme de alvos, é um cenário mais grave do que se a automação for impossível. Por exemplo, se o agente malicioso precisar acompanhar o processo de invasão ou tomar alguma ação durante o processo de exploração da vulnerabilidade. O terceiro nível da árvore é o impacto técnico que a vulnerabilidade teria no contexto da instituição. No SSVC, o impacto técnico captura o nível de controle que o adversário tem do dispositivo vulnerável, caso ele consiga explorar a vulnerabilidade. Então, o controle parcial pode permitir, por exemplo, o atacante realizar um ataque de negação de serviço, derrubar a aplicação, torná-la mais lenta. E o impacto técnico total é quando o dispositivo fica totalmente comprometido sob o controle do adversário. No quarto nível da árvore, a gente analisa o impacto da exploração da vulnerabilidade na missão da instituição e no bem-estar geral. Esse impacto vai ser sumarizado em parcial ou total, mas ele é composto de duas partes. O primeiro é o impacto da exploração da vulnerabilidade na missão da instituição. Esse impacto é determinado pela importância do dispositivo vulnerável na capacidade da instituição atingir ou cumprir a sua missão. Então, o dispositivo ele pode ter relação mínima com a capacidade da instituição cumprir a sua missão, ou esse dispositivo pode dar suporte ao cumprimento da missão, ou ele pode ser essencial para o cumprimento da missão. Então, dependendo de quão crítico é o dispositivo, a gente vai ajustar a recomendação do SSVC. A outra dimensão é o impacto da exploração da vulnerabilidade no bem-estar geral. Pode ser mínimo, significativo ou irreversível, dependendo do impacto. E dimensões para a gente considerar nesse impacto são dano físico. Então, uma vulnerabilidade pode causar ferimentos, um dano irreversível físico seria morte. O dano material, por exemplo, a bens, infraestrutura, meio ambiente, a gente classifica o possível dano material, financeiro e psicológico. Então, dano psicológico significativo, por exemplo, está caracterizado no documento como algum dano que já justifica acompanhamento por um profissional. Então, a gente combina o impacto na missão e o impacto no bem-estar para calcular a gravidade do impacto da vulnerabilidade na missão e bem-estar. Pode ser parcial ou total aqui. E feito isso, o SSVC dá uma recomendação de como tratar a vulnerabilidade. São 4 recomendações possíveis. A primeira delas, quando a vulnerabilidade tem pouco impacto, não está sendo ativamente explorada, não é automatizável, é simplesmente acompanhar a vulnerabilidade e reavaliar posteriormente se necessário. Então, se uma vulnerabilidade que não era explorada passar a ser explorada, a gente avalia novamente. Mas para essas vulnerabilidades que não são muito graves, a gente acompanha o desenvolver. Existe aqui um acompanhamento com estrela, coloquei de amarelo, que é quando a gente tem uma vulnerabilidade que não é muito grave, só que existe uma dúvida, a gente não tem certeza absoluta que a vulnerabilidade vai ter impacto pequeno ou que ela não está sendo ativamente explorada. Então, em caso de dúvida, a gente tende a acompanhar a vulnerabilidade, mas vale discutir com outros analistas e acompanhar mais de perto ali para ver se a avaliação que a gente fez inicialmente precisa ser revisada. No terceiro nível, e aqui a gente está descendo, as vulnerabilidades estão ficando mais graves. Então, nesse terceiro nível,
A recomendação é notificar lideranças para as lideranças saberem o nível do risco e buscar informações adicionais sobre aquela vulnerabilidade. Então, aqui é buscar lá no CVE, no KEV, se existe exploits, se não existem exploits, se já existem soluções, ficar inteirado sobre aquela vulnerabilidade. E, dependendo, colocar ela no roadmap, né, no planejamento para ser tratada. E no quarto nível, a gente tem as vulnerabilidades com grande impacto que estão sendo ativamente exploradas de forma automática. Para essas vulnerabilidades, o SSVC recomenda ação imediata da liderança responsável. Então, o analista que descobriu a vulnerabilidade notifica, né, a gerência e aí a gerência decide o que vai ser feito. Em geral, tratar aquela vulnerabilidade. Ok? Mas o importante aqui é que a ação deve ser imediata, né? Você não pode postergar a decisão do que você vai fazer com essa vulnerabilidade. E, no geral, igual eu falei, né, a ação é mitigar ou colocar alguma contramedida para evitar que a vulnerabilidade seja explorada e que o impacto se materialize. Então, com o SSVC, a gente cobre todas as três variáveis que a gente precisa para calcular o risco. O CVSS, ele captura para a gente propriedades da vulnerabilidade, o EPSS, o nível de ameaça que a vulnerabilidade representa, e o SSVC é um framework que ajuda a gente a calcular o impacto da vulnerabilidade no contexto da instituição. O SSVC, porém, ele é limitado, ele não cobre todos os casos. Em particular, apenas a avaliação do impacto na missão e no bem-estar geral, que é o último nível da árvore do SSVC, consideram o contexto da instituição. Os três primeiros níveis, eles são agnósticos, independentes da instituição. Inclusive, são calculados automaticamente nesse projeto Von Richman, que já dá para todos os CVEs como tratar os três primeiros níveis da árvore. Então, o SSVC ele é relativamente limitado ao considerar o contexto da instituição. Então, o analista fazendo a análise de uma vulnerabilidade consegue considerar muito mais fatores, né, do contexto ali de onde a vulnerabilidade está inserida, do que pode acontecer caso ocorra uma exploração, do que está previsto no SSVC. Estou dizendo isso principalmente para motivar que o analista ele ainda precisa pensar de forma crítica e não tem uma receita de bolo para seguir para a gente priorizar vulnerabilidades. É preciso analisar caso a caso no contexto da instituição, dependendo da vulnerabilidade.